Boa noite. Esse tema, vocês sabem que faz parte do livro Seara dos Médios, né? De autoria do Espírito Emmanuel. E ele traz algumas reflexões importantes e interessantíssimas, né? Essa noite a gente vai falar sobre interpretação, mas não é qualquer interpretação. É a interpretação do divino diante do outro. É sobre esse assunto que Emmanuel trata. E a gente se pergunta quando é que isso acontece. Porque às vezes, desavisados, nós não prestamos atenção às nossas ações e não percebemos que constantemente diante do outro nós estamos levando algo de nós mesmos, mesmo que não tenhamos consciência. E quando em nós se desenvolve alguma fé, quando a gente se aproxima de Deus de alguma forma, de alguma religião, quando a gente se sente tocado e considera que existe algo mais importante do que a matéria, do que o relacionamento nosso do dia a dia, o comum, nós sentimos necessidade e somos, na verdade, convocados a testemunharmos isso diante do outro. Nós somos convocados a interpretar Deus, a interpretar o divino, a interpretar o Evangelho, a interpretar Jesus junto ao outro. Como é que isso acontece? Nós temos ao nosso lado familiares, amigos, pessoas que nos são caras, e que de repente elas são envolvidas em algum sofrimento, em alguma dor. Às vezes é uma doença, às vezes é o abandono, às vezes é a separação, às vezes é a perda de alguém querido, né? Perda nessa matéria, mas é a separação provisória de um espírito. E às vezes é quando a gente percebe que alguém que a gente gosta, ou que nos foi apresentado, nem sempre pertence à nossa família, mas que nos foi apresentado, está em algum sofrimento, ou se envolvendo em situações difíceis, seguindo um caminho que a gente sabe que não vai dar em muita coisa, a não ser em sofrimento e mais dores. E aí a gente se sente convocado. Algo em nós sente a necessidade de explicar àquela criatura algo que oriente ela de novo. Nós sentimos a necessidade de consolar aqueles que estão sofrendo e que nos são caros, ou que conhecemos. Nós sentimos a necessidade de orientar uma pessoa para que ela consiga ultrapassar uma depressão, para que ela consiga viver de uma forma mais saudável possível a experiência de uma doença, de uma separação, não é? Então a gente sempre está querendo, de alguma forma, ser esse intermediário de Deus, do divino, para aqueles que nos são próximos. Estamos querendo trazer algo a mais para aquela pessoa, para que ela não sofra tanto. E também para aqueles que nós consideramos que estão enveredando num caminho difícil, seja o uso de drogas, seja o crime, seja a raiva descontrolada, seja o desejo de vingança. Então a gente quer chegar àquela pessoa e revelar para ela o Senhor, a imagem de Deus que nós conhecemos, que nos foi apresentada, que se desenvolveu dentro de nós. Então nós queremos mostrar, olhem, existe algo maior. Tenha paciência, tenha fé. E a gente quer fazer essa comunicação e explicar a essa pessoa que existe um Deus. Então isso nos faz intérpretes do divino. E aí Emmanuel vai considerar que essa tarefa seja entre nós, né, entre pessoas próximas a nós, ou então através mesmo daquele que é médium, no sentido de que trabalha dentro de um trabalho mediúnico, porque médium todos nós somos. Quando interpretamos o divino também somos médiuns. Em qualquer circunstância, nós vamos precisar de ferramentas para encontrar neste coração um espaço para falar sobre ele, da felicidade, da paz, do amor, enfim, falar de Deus. E essas ferramentas, elas são variadas. Mas existem ferramentas que ele vai trazer aqui que são mais usadas e que têm grande importância. Então ele vai falar primeiro sobre os fenômenos. Muitas vezes a gente pensa assim, fulano está numa dificuldade muito grande, eu vou levar ele numa sessão espírita, por exemplo. Alguns centros trabalham com sessões mediúnicas que são abertas,
ou alguém ouviu falar de um médium que está fazendo algum tipo de fenômeno que chama muita atenção, e aí a gente quer encaminhar essa pessoa lá para ela perceber que existe vida eterna para todos os espíritos, que a morte não acaba a experiência espiritual. Então a gente sente a vontade de levá-los até lá. E, na verdade, essa experiência de estar diante de um evento mediúnico é uma experiência muito positiva, porque ela fortalece a convicção do outro. Quando a gente está diante de um fenômeno em que a gente percebe a experiência da espiritualidade, a gente consegue fortalecer a nossa convicção na fé ou até despertar essa convicção. Então, é uma ferramenta positiva. Mas, na verdade, raramente ela constrói o discernimento, como diz Emmanuel. Porque você pode sim levar uma pessoa, ela pode sim ficar maravilhada de ter participado de uma experiência dessa, e isso não transformá-la. E isso não mudar nada na vida dela. E essa pessoa pode até se tornar uma pessoa para quem o costume de estar nesses eventos signifique para ela apenas o que é importante. Então a gente conhece pessoas, todos nós conhecemos. Olha, tem um médium que chegou, que está não sei aonde, está fazendo isso. Olha, eu descobri uma cartomante que consegue ler o futuro. Olha, eu consigo descobrir uma pessoa que realmente trabalha com energia e produz muitas melhoras. Mas a transformação, que é a nossa resposta ao auxílio que nos chega, não acontece. Então, apesar da validade do fenômeno mediúnico, de todo e qualquer fenômeno, ele não constrói necessariamente discernimento e não modifica necessariamente comportamento, só em raras ocasiões. Então, é uma ferramenta que pode ser usada, mas que ela em si só não é o bastante. Outra ferramenta que Emmanuel vai falar é a palavra. De fato, para a gente interpretar o divino para as pessoas, a gente vai precisar das palavras, né? Das palavras escritas e das palavras faladas. Porque são elas que transmitem a maioria das pessoas tudo. Se quiser conhecer a doutrina espírita, é através de palestras e através de leituras que se conhece a doutrina espírita. E toda religião é assim. Então ela é importantíssima na divulgação, na interpretação de Deus, na interpretação da vida espiritual. Mas, normalmente, ela também não vai trazer esse discernimento por si só. Porque muitas vezes ela se transforma em discussão. E não é raro quando a gente vai falar para o outro sobre Deus, sobre o divino, sobre a nossa experiência religiosa, e o outro não concorda. E fala de outras coisas. E aí a nossa palavra, que deveria ser um diálogo, se torna uma discussão. E aí de lá para cá ninguém cede, ninguém escuta o outro. Então, novamente, não será possível criar o discernimento, que seria o espaço no coração do outro, para o entendimento real e para que nós possamos atender às necessidades daquela criatura. Porque muitas vezes, quando a gente quer levar à pessoa uma palavra de paz, a gente já tem na nossa cabeça como isso deve ser feito. A gente quer que seja feito conforme a gente imagina que seja a melhor forma. Mas a melhor forma é sempre ouvir primeiro o outro. Através da audição do outro é que a gente compreende as suas necessidades. E aí pode encontrar formas. Mas normalmente a gente quer chegar, quer dizer, tem que ser assim. Muitas vezes a gente chega para um parente difícil que está com problemas, entende que ele tem que ser espírita. E aí começa a usar as palavras para tentar convencê-lo a ser espírita, quando na verdade ele precisa de religiosidade, de espiritualidade, como André Luiz vai nos dizer. Não, desculpe, o próprio Emmanuel, nós precisamos muito mais de espiritualidade. Então a gente não precisa necessariamente impor ao outro um processo religioso, uma escolha religiosa. Mas a gente precisa levar até o outro a experiência nossa com o divino. Então escutar é melhor do que simplesmente falar. E essa discussão muitas vezes afasta a pessoa, o seu interesse até pela ajuda, e não permite construir um espaço entre os dois, uma ponte, né?
para que a gente transmita para ele aquilo que no nosso coração a gente quer realmente revelar. Porque a nossa experiência foi sagrada para nós. E nós podemos revelar ela ao outro. Mas não precisa que ela aconteça da mesma forma que aconteceu conosco. E eu posso contar um caso a vocês especificamente que deixa isso bem claro. Sobre o uso da palavra e também do fenômeno. Uma senhora que eu conheço, uma amiga dela, teve um sonho, e nesse sonho, ela foi informada por um pastor de que haveria uma prova para ela realizar na segunda-feira, e que ela deveria estar preparada. Ela acordou e não entendeu o sonho. Não entendeu por que um pastor, já que ela era espírita. E não entendeu também o que era prova, porque ela não tinha feito, não estudava, não tinha nenhuma prova marcada. Mas quando chegou na segunda-feira, ela pensou novamente no sonho e pensou prova, mas prova é uma coisa, um termo que é usado muito na literatura espírita, né? Prova e expiação. E aí pensou, meu Deus, será que alguém vai desencarnar próximo a mim? E aí uma pessoa chegou na casa dela, aos gritos, chorando, desequilibrada bastante, e contando que o filho dessa outra amiga dela, conhecida dela, amiga dela, tinha sofrido um acidente de carro e estava desencarnando no hospital. E ela ainda ponderou, como é que você sabe? Ele pode reagir. Disse, não, o médico mandou eu procurar alguém que conhecesse esse menino, porque ele tinha só 20 anos, porque ele está morrendo. Não dá para fazer nada por ele e ninguém consegue encontrar a família dele. Realmente não conseguia encontrar o pai, não conseguia encontrar a irmã, nem conseguia encontrar a mãe. Então essa senhora que tinha sonhado acompanhou o rapaz até o hospital e começaram a fazer os contatos. O médico avisou, olha, realmente a gente não pode nem tirar ele da maca, porque se a gente tirá-lo da maca, tem que ser com autorização dos pais, porque ele vai imediatamente desencarnar, porque ele não suporta nem ser mexido. E começou aquela confusão, coisa e tal, tenta entrar em contato e conseguiu falar com a irmã dele. E a irmã dele se dirigiu ao hospital, ficou muito emocionada, mas a mãe estava em outra cidade e ela ligou, pediu para essa mulher que sonhou, foi o primeiro pedido dela, que ligasse avisando. Mas não dissesse que ele estava morrendo, porque ela ia viajar, podia se sentir mal, mas dissesse que tinha havido um acidente. Então foi a primeira tarefa dessa que sonhou. Ela ligou, avisou do acidente, mas só que ela demorou demais. Ela considerou, a mãe também, que era só um acidente. Ela não quis avaliar a gravidade da situação. E o tempo foi passando e o rapaz desencarnou. E quando ela chegou, o rapaz já tinha desencarnado. E aí a filha, em desespero, a irmã do rapaz, pede à mulher que sonhou para que ela conte para minha mãe, porque eu não tenho coragem. Conte para ela. E a mulher foi e não precisou nem falar, porque pelo rosto dela, quando a mãe via, disse, meu filho se foi, e ela respondeu, foi. Então ela soube que desencarnou e essa pessoa teve esse cuidado. Essa mulher que sonhou era espírita. Esta mãe deste filho, na verdade, ela era adventista. Então, na verdade, ela se dirigia ao pastor. Por isso, a outra sonhou com um pastor sendo espírita. Ela conversava com um pastor. Mas essa mãe, ela não conseguiu digerir direito as coisas. Ela ficou impressionada com o fato do sonho, mas não quis procurar saber nenhuma outra informação, porque ia questionar muito a fé dela, algumas coisas que ela acreditava. Ela não acreditava em reencarnação, ela não acreditava em comunicação dos espíritos, então ela receiou. E aí guardou as perguntas dela. Anos depois, 3, 4 anos depois, essas duas criaturas vão se encontrar novamente num evento social com uma outra mulher que é amiga da outra, não é amiga da que sonhou. E aí a moça, a mãe do rapaz, começa a estabelecer uma conversa. E aí vira e diz, fulana, essa daqui é espírita. Só que a outra é também da mesma religião dela, né? Evangélica. E aí a moça diz assim, fica calada, fecha a cara, fica calada. E aí ela continua, a mãe, né? Provocando. Fulana, conte para ela aquelas coisas que acontecem no espiritismo. Mas a mulher ficou calada. E aí a outra virou e disse, bateu na mesa e disse,
eu não acredito em espiritismo, é tudo uma farsa. Não existe espíritos. E a mãe vira e diz assim, mas acontece que tem umas histórias estranhas, ouça a história dela. E aí a mulher se descontrola, dá murro na mesa, diz que já foi espírita, que tem bastante condição de falar que tudo é farsa, que não sei o que, e faz aquela confusão. E aí terminamos não aconteceu uma discussão porque a espírita nada falou, né? Mas a mãe não teve proveito algum. Porque ao invés dela procurar a pessoa que aconteceu ou alguma outra pessoa que tivesse alguma experiência com esses fenômenos para conversar, ela tentou criar uma discussão, uma polêmica entre uma pessoa que tinha aversão ao espiritismo e uma pessoa que era espírita. Então, o fenômeno que aconteceu com ela, de ter alguém que foi avisado antes, que provavelmente a espiritualidade estava protegendo o filho dela, para não deixar que ele desencarnasse sozinho, né? Ele teve companhia por causa desse sonho e por causa desse rapaz que chegou até ela. Ela não se permitiu refletir sobre o que isso poderia significar na vida dela. Então, ela não pôde se transformar, ela não pôde ir além. Mas aquilo balançou ela, balançou tanto que ela terminou provocando uma discussão, ainda sem coragem de tentar compreender. Então, a outra também evangélica, ela estava protegida. O que ela queria é que a evangélica ouvisse o que aconteceu e desse uma explicação para ela que acalmasse a ansiedade dela com relação aos dogmas da fé dela, né? Então, terminou criando. Então, a gente vê aí que nem a palavra, nem o fenômeno ajudaram a criar discernimento nesse coração para que ela pudesse ter uma compreensão maior e pudesse avançar um pouco mais no processo evolutivo dela. Então, nós vemos que é importante, mas não é o que Jesus precisa como imprescindível para tocar o coração do outro. Nem as palavras, na verdade, e nem o fenômeno. E aí Emmanuel vai falar também da questão do raciocínio. Às vezes a gente precisa, e como ele mesmo diz, o raciocínio estimula a inteligência. Na medida em que a gente vai refletindo e raciocinando sobre as coisas, a gente fortalece a nossa fé, porque toda fé deve ser raciocinada, não deve ser um mistério que a gente não possa encarar, como esta mulher não pode perguntar a ela mesma por que é que eu não acredito na reencarnação. Não, nós temos que nos fazer perguntas, nós temos que permitir que as nossas dúvidas também se manifestem. Porque o amor e a religião, quando vividas de forma verdadeira, elas não impedem o questionamento. Elas se alimentam desse questionamento. Então a gente precisa se permitir raciocinar. E precisa muitas vezes explicar o outro. Muitas vezes é uma questão apenas de levar o outro a raciocinar. Diante da dor e de algo inesperado, normalmente o nosso raciocínio fica confuso. A gente chora, se emociona, se revolta, se indigna e raramente raciocina para tomar uma atitude coerente. E às vezes se deixa guiar pela emoção e cria mais sofrimento que não é necessário. Então o raciocínio, embora possa ajudar a sustentar a fé, possa divulgar, possa esclarecer, possa ajudar demais na evolução do espírito, ela também sozinha não cria o discernimento. Não cria esta capacidade de ter uma compreensão maior sobre a realidade e sobre a experiência que o indivíduo está passando. Principalmente quando a gente usa isso exaustivamente, querendo novamente convencer, querendo novamente racionalizar. Inclusive porque o raciocínio puro, ele não fala dos sentimentos. E às vezes a pessoa está envolvida num processo que envolve o sentimento. Então ele sozinho não vai bastar. É como uma história que tem de Chico Xavier, muito interessante. Ele estava fazendo palestra e na palestra dele, assistindo, tinha uma mulher que havia perdido o único filho dela. E no final da palestra, ela foi para Chico Xavier, abraçou ele chorando e dizendo para ele, Chico, eu perdi meu único filho. Uma mãe que perdeu o único filho e está diante de uma emoção tão grande, o que é que Chico poderia dizer a ele? A ela? Ele não disse nada. Abraçou ela e chorou com ela e ficaram lá os dois chorando. Para vocês imaginem a cena. A gente fica esperando que ele vai fazer uma verdadeira pregação para esta mãe, mas tudo que ele faz é abraçar ela e chorar. Porque naquele momento, ele não está falando de sentimento, ele não está falando de emoção, ele não está falando de raciocínio, ele está falando de sentimento. Ele está falando de emoção, ele está falando de sentimento. Ele está falando de emoção, ele está falando de raciocínio, ele está falando de sentimento. Ele está falando de emoção, ele está falando de raciocínio, ele está falando de sentimento. Ele está falando de emoção, ele está falando de raciocínio, ele está falando de sentimento. Ele está falando de emoção, ele está falando de raciocínio, ele está falando de sentimento. Ele está falando de emoção, ele está falando de raciocínio, ele está falando de sentimento. Ele está falando de emoção, ele está falando de raciocínio, ele está falando de sentimento. Ele está falando de emoção, ele está falando de raciocínio, ele está falando de sentimento. Ele está falando de emoção, ele está falando de raciocínio, ele está falando de sentimento. Ele está falando de emoção, ele está falando de raciocínio, ele está falando de sentimento. Ele está falando de emoção, ele está falando de raciocínio, ele está falando de sentimento. Ele está falando de
O que aquela mulher precisa é de Deus. E Deus, naquele momento, é a escuta do sentimento, é a partilha da dor dela. É essa compreensão que aquela criatura precisa. Ela não está em condições de a gente fazer uma pregação sobre a imortalidade da alma. Não dá para fazer isso naquele momento. O que é possível, o que vai tocar ela, o que vai fazer com que Deus se manifeste diante dela, é o meu acolhimento, a minha compreensão, é eu sentir e dividir com ela aquela dor que naquele momento é insuportável. Então a gente vê que o raciocínio vai vir depois. Quando ela se acalmar, depois que ela for acolhida, é que ela vai poder então refletir sobre determinadas coisas, sobre a importância do espírito e outras coisas mais. Mas naquele momento é a partilha da dor. E o raciocínio frio, usado excessivamente, ele não considera o sentimento. O sentimento fica à parte. E aí não há transformação, não há discernimento, não há presença de Deus realmente, porque essa possibilidade foi retirada por conta desse exagero. A outra questão também, outro instrumento importante, segundo Emmanuel, é o dinheiro. A gente sabe que uma obra dessa se constrói e se sustenta com muito dinheiro, não é com pouco dinheiro. A gente sabe que para ajudar o próximo, muitas e muitas vezes nós precisamos de dinheiro. Nós sabemos também que para divulgar uma doutrina, para criar, para editar um livro desse de mensagens tão belas e tão bonitas, vai precisar de dinheiro. Vai precisar de papel, vai precisar de imprimir, vai precisar de editar, vai precisar de tinta, vai precisar de distribuição. Então vai precisar de dinheiro. Então o dinheiro é importante. Mas como ele mesmo diz, não é tanto disso que Deus precisa para se manifestar no homem. Não é tanto disso que ele precisa para se fazer presença. Porque as palavras de alguém também podem não ressoar no outro. Seja pelo momento, seja pela situação. O dinheiro também aplicado nesse livro e em tantas obras pode não ser suficiente, porque também o dinheiro não vai tocar o coração necessariamente. Eu posso chegar diante de uma família que tem muitos conflitos e é muito pobre e que chora porque precisa de dinheiro, e se eu der somente o dinheiro, esse dinheiro pode até sanar naquele momento aquela dificuldade, mas certamente não vai melhorar, na imensa maioria dos casos, a problemática daquela família. Não vai resolver a condição de não conseguir mais dinheiro adiante. Não vai resolver, talvez, a condição de que o indivíduo não saiba lidar com o dinheiro, que muitas vezes acontece. Não é à toa que tem gente que ganha na loteria bilhões e acaba tudo rapidamente. Então, nem todo mundo está apto para poder solucionar essa questão com o dinheiro. E o dinheiro talvez não toque aquele indivíduo a ponto dele perceber que o dinheiro é um instrumento que nós necessitamos, mas não é a nossa vida. E muitas vezes a gente coloca o dinheiro como se ele fosse Deus. A gente coloca no lugar de Deus. Então também o dinheiro, embora seja necessário, não é tudo. Não é o mais importante para que Deus se manifeste quando nós queremos fazer isso diante do outro. Quando nós queremos ser intérpretes de Deus diante do outro. E a gente fica se perguntando, diante de tanta coisa, tantos instrumentos que nós conhecemos a importância, não são suficientes, podem não ser suficientes para provocar esse discernimento. O que então será? E a gente pensa também nas disputas. Às vezes elas são necessárias porque desenvolvem as habilidades, mas também elas vão chegar a um ponto que não vai ser possível colocar essa disputa diante de um ponto que ajude o outro a caminhar. E aí Emmanuel vai falar que existem duas coisas importantes. Quando nós queremos levar para o outro consolação, carinho, quando a gente quer levar a palavra de Deus para o outro, quando a gente quer que o outro saia de um ponto difícil para um ponto melhor, ele vai dizer que é a paciência e o amor. Sem essas duas coisas, todos os outros instrumentos não terão habilidade para fazer isso sozinhos. E muitas vezes só essas duas coisas podem ser suficientes para ajudar uma pessoa a se transformar, a encontrar a paz novamente, a encontrar seu caminho, a resolver suas questões. E por que a paciência e o amor seriam capazes de fazer tudo isso? Ele vai dizer, a paciência trabalha sempre.
Então, quando eu estiver diante de uma criatura que ainda esteja muito exacerbada em sofrimento, em raiva, em revolta, se eu chego para ela e faço um discurso, de nada adiantará. Mas se a cada dia eu acrescento alguma coisa, se eu vou com ela acompanhando a experiência dela, se eu vou sempre dando algum apoio, acrescentando aqui e ali alguma coisa, mas sem forçar, sem exigir, sem apresentar fenômenos necessariamente, essa pessoa com o tempo vai construindo alguma coisa. A gente vai conseguindo aos poucos fazer com que aquela pessoa vá percebendo, pelo próprio cansaço dela, de ficar questionando, porque ela tem direito a questionar. Ah, mas eu não acredito por causa disso, porque fulano me magoou muito, eu estou revoltada. Certo, fulana, mas a vida continua, outras experiências virão. Ah, mas eu não posso esperar, porque o que eu queria era essa. O que você vai fazer diante dessa pessoa? Sentar e ficar eternamente fazendo palestras e mais palestras, encaminhar ela para fenômenos e mais fenômenos mediúnicos? Não vai adiantar. O que a gente vai fazer está certo. Eu compreendo a sua dor. Vamos adiante. Como é que você está hoje? Vamos melhorar. Está melhorzinha hoje? Já conseguiu pensar nas coisas boas da vida, né? Mostrar outras possibilidades, até conseguir que ela vá entender o processo dela e então transcender a própria dor e encontrar um novo caminho. Então a paciência é isso, é a gente não desistir. Muitas e muitas pessoas desistem com facilidade. Hoje em dia, então, nem se fala. Está num relacionamento, começou a dar problema, o melhor é sair dele, aí desiste. E até desistir dos filhos se está desistindo com muita facilidade. Dos filhos, das amizades, dos companheiros, das companheiras. Ao invés de ter a paciência de construir uma relação verdadeira com aquela pessoa. Até ter a paciência de construir naquela pessoa uma confiança, uma fé, uma esperança. E a gente só pode fazer isso com paciência e com as nossas próprias ações. Um dia ela percebe que a gente consegue ter paciência. Por quê? Quem tem tanta paciência assim tem fé. Tem alguma confiança. Que confiança é essa que ela consegue ter? Fulano fala isso o tempo todo. Que tal eu pensar? Já que há tanto tempo ela vem me falando sobre isso. Um dia a gente tem que pensar. Tem uma passagem evangélica que está lá no Evangelho de Jesus, que ele recomenda, né, que a gente bata na porta do juiz, o juiz não quer atender a gente bata tanto na porta, tantas vezes pedindo, ele está se referindo a gente pedir alguma coisa a Deus. E a gente bate tanto na porta que um dia o juiz atende porque ele não aguenta mais. Não é que ele tenha querido atender, mas ele diz assim, não dá mais para ficar toda noite interrompendo minha janta com essa mulher vindo aqui me pedir alguma coisa, eu vou atender logo ela para me livrar. Está lá no Evangelho de Jesus. Então, de repente, a pessoa diz, eu não aguento mais que essa pessoa o tempo todo tinha me falar disso, que eu tenha paciência com meu filho, porque a vida continua, que Deus existe. Eu vou parar para pensar nisso. Aí um dia o sujeito para pensar. E isso foi uma obra da paciência. Foi uma obra de quem não desiste do que acredita, mas que tem paciência com o momento do outro, que sabe esperar e sabe plantar. O Evangelho também nos diz, nós temos as sementes, mas para que elas frutifiquem, elas precisam de um terreno, de uma terra trabalhada. Não é qualquer terra que você joga semente que vai imediatamente nascer a flor, ou seja lá o que for que você está plantando. É preciso adubar. E essa paciência é essa adubação. É persistir tentando criar condições no indivíduo para que ele perceba não o que você está dizendo, mas para que ele perceba Deus, para que ele perceba o amor dentro dele, porque existe. Nós fomos criados pelo amor, somos a semente de um amor. Então existe uma perspectiva dentro daquele outro que é diferente daquela que ele está apresentando naquele momento. Então é preciso arar a terra e a paciência, a determinação de persistir que faz com que a gente are essa terra. E a outra coisa que ele vai falar é sobre o amor. Ele, se a paciência constrói aos poucos a compreensão e o entendimento, o amor é o único poder que transforma de fato. E não existe outra forma de transformar que não seja através do amor. Nossas encarnações são planejadas aqui neste mundo, no planeta Terra, e provavelmente em outros planetas, tendo como base essa confiança no amor. Por isso, muitas vezes, pessoas que se desentendem muito, que têm ressentimentos muito graves,
Venham como filho e pai, filha e mãe, irmã, dentro da mesma família, porque existe uma confiança no amor. E o amor pelo filho, pela família, é um amor que, na maioria das vezes, é um amor abnegado. Que o outro pode até ter dificuldade, mas que a gente consegue perdoar com mais facilidade. Então, cada vez que a gente reencarna com o espírito como mãe, como filho, a gente sempre desenvolve um sentimento. Que não seja até, em algumas vezes, o sentimento perfeito, mas nunca mais será possível odiar aquela pessoa. Então, a encarnação ela é sustentada exatamente na confiança no amor, na certeza de que o amor tudo produz e tudo transforma. Então, é este poder, o poder do amor, é que vai conseguir fazer com que eu possa ser intérprete divino, intérprete de Deus, diante daquela pessoa que está necessitando, que eu amo, que está em dificuldade. Mas é o meu amor e minha confiança que vai fazer essa tarefa. Porque mais do que a paciência na persistência, o amor é. Um dia ele toca o outro. Nas obras de André Luiz, tem testemunhos muito importantes a respeito do amor. Tem um caso, André Luiz, no livro No Mundo Maior, em que dois espíritos estão assim, em sofrimento profundo, inclusive ligados, imantados um ao outro, de ódio recíproco que eles têm, por causa de uma desavença numa encarnação. Ele, o homem, era um comerciante, encontrou um rapaz abandonado, sem mãe, sem pai, e resolveu acolher essa pessoa com ele. Então, desde pequeno, ele criou o menino, e aí colocou o menino para trabalhar para ele. O menino trabalhou e ele se casou comerciante, teve filhos e a vida continuou. Quando esse rapaz fez 18 anos, ele resolveu que o rapaz que criou ele deveria a ele salário de todos esses anos que ele trabalhou. Ele sentou, fez as contas e disse, olha, eu quero que você me pague, porque eu trabalhei de graça para você todos esses anos. Agora eu quero que você me pague X, porque eu vou me embora. E aí o homem ficou revoltado. Disse, não, eu não posso lhe pagar porque... como é que eu vou descontar do pagamento as noites que eu perdi, os médicos que eu levei você, os cuidados que eu tive? Eu tratei você como um filho. Como é que eu vou descontar tudo isso? E aí eles brigaram, se desentenderam, foram às vias de fato. E na discussão e na briga, terminou que o rapaz matou ele. Matou ele. Quando ele viu que o rapaz tinha morrido, né, o pai adotivo dele tinha morrido, ele vai, abre o cofre, tira a parte que ele considera ser o direito dele, do tempo que ele trabalhou por homem, deixa os outros lá e forja como se fosse um assalto. Sai, vai para casa, no outro dia ele chega e aí vê a porta aberta, que ele mesmo deixou aberta, e chama um policial para ser testemunha dele. Aí diz, olha para aqui, está aberto, eu estou preocupado, fulano ainda não abriu, vamos entrar comigo. Aí quando entra, encontra o homem lá morto e... o policial se torna testemunha de que realmente ele já encontrou o homem morto. E ele vai, faz a separação de bens, né? E ajuda tudo, separação de bens, a partilha lá, e protege muito a família do homem, faz questão de dar tudo, garante a estabilidade. Depois que ele vê a família toda harmonizada, já superado a morte do pai de família, a família bem de vida, coisa e tal, e ele com a parte dele, né? Que essa, né, como se o ladrão tivesse levado aquela parte, ele... vai embora, pega o dinheiro que ele tinha roubado e recomeça a vida dele, se torna um grande comerciante também, e se casa com uma mulher, um espírito até bem evoluído com relação a ele, tem filhos, mas ele não encontra paz. Ele fica super angustiado, porque aí ele vai sentir sempre culpa do que ele fez. Ele precisava ter matado esse dinheiro, e aí o homem que desencarnou, por sua vez, também não perdoou, ficou indignado. E aí vai atrás dele, né? Dizer, você me matou, você tomou meus bens. Ele não pensa que de alguma forma ele protegeu a família, que ele só tirou a parte que ele considerava, mas ele não se dispõe a perdoar. Aí fica atrás dele perseguindo ele, e esse homem tem dificuldades para dormir. Está mesmo bem doente, porque não consegue dormir direito, trabalha como que e não encontra paz. E eles dois ficam tão ligados que um pensa, o outro sente, o que um pensa, o outro sente. E aí, quando os espíritos chegam para ajudar esses dois, o que fazer com eles? Né? Estão tão imantados, estão agarrados pelo ódio, um querendo fugir, o outro querendo matar, um sentindo-se culpado, o outro culpando. Então, eles estão numa angústia muito grande. E aí, André Luiz pergunta ao mentor, por que o senhor não esclarece eles? Qual é a palavra? Por que o senhor não chega e conversa com eles para dizer a eles que isso está errado? E aí o mentor diz assim, porque
esses espíritos, eles estão tão envolvidos nessa situação do mal, que eles precisam de uma transformação. E só quem transforma é o amor. E eu, mentor de André Luiz, tenho conhecimento, posso agir nas situações, mas eu não tenho amor suficiente, eu ainda não aprendi a amar o bastante para ajudar eles. E aí, André Luiz, então como é que a gente vai fazer? A gente vai esperar alguém que aprendeu a amar. E aí eles vêm, logo depois, vem um espírito de uma mulher muito evoluído. Aí ele diz, ela aprendeu a amar, então só ela pode transformar um espírito, espíritos que chegaram a essa condição. Porque eles já perderam até a forma mesmo humana, praticamente, nessa mistura que eles estão. E aí esse espírito vai conversar, só dela chegar perto deles, os dois já, um já se ajoelha, achando que ela é Nossa Senhora, porque vê tão resplandecente o espírito, que ela precisa dizer que não é quem ele está pensando. E o outro imediatamente se sente culpado. Porque ali o que ela está irradiando é o amor, não é o amor só dela, mas que o amor que ela aprendeu a sentir desperta o amor que está em cada um deles. Então eles se voltam para uma realidade diferente, conseguem se separar e observar aquele ser. E aí ela vai conversando, e na medida em que ela vai conversando, do coração dela vai saindo uma luz azulada que vai envolvendo os dois. E eles aí choram, saem da mesquinharia, dos gritos, das brigas, e aí começa a explicar. Um explica que realmente cometeu um erro, que ele nunca devia ter matado o rapaz, que ele está arrependido. O outro diz que não consegue perdoar, como é que faz para perdoar? E aí ela vai conversando com os dois e finalmente esses dois conseguem sair dessa experiência neurótica ao extremo e recomeçar suas vidas, né? Recomeçar no plano espiritual, fazer novos planos, né? Poder sair dessa história, que às vezes a gente fica, aqui encarnado também, a gente fica envolvida numa rixa com uma pessoa que passa a vida inteira, às vezes a encarnação inteira. A gente faz o nosso dia a dia, mas quando encontra a criatura, sente raiva. Quando acontece alguma coisa, a criatura de bem, a gente sente raiva. Quando a gente se lembra, a gente sente raiva. Então, esse desenvolvimento, ela conseguiu fazer essa cura nessas duas pessoas. Uma cura na mente. Então, elas recuperaram novamente a condição de continuar suas vidas num outro nível. Isso só foi possível pelo poder do amor. É claro que houve também a paciência, né? Mas aí o amor foi definitivo. Foi que conduziu e despertou esses espíritos para algo maior e melhor. Então a gente imagina que a palavra surgiu, o fenômeno surgiu, tanto que os espíritos olharam e pensaram que era Nossa Senhora. Mas o que foi decisivo foi o amor e a paciência, para que esses dois espíritos se encontrassem. E numa reunião mediúnica, aqui mesmo em Salvador, concreta e recente, também posso contar uma história sobre amor e paciência, de como a gente vê como é possível levar o divino aos outros. Era uma reunião mediúnica e esta mulher frequentava essa reunião mediúnica já há anos. Ela era doutrinadora, né? Não sei se vocês sabem, mas numa reunião mediúnica, kardecista, o espírito desequilibrado se manifesta e uma pessoa vai conversar com ele no sentido de esclarecê-los. A gente não expulsa espíritos infelizes, a gente não despreza, a gente conversa, dialoga no entendimento de que precisamos mesmo transmitir amor, como Jesus nos ensinou. Então ela tem essa habilidade, essa tarefa nessas reuniões mediúnicas, de ficar doutrinando esses espíritos. E ela tem um filho, que nessa ocasião tinha em torno de uns 23, 24 anos, e era um menino excelente, né? Esses filhos que orgulham a mãe, obediente, não bebia, não fumava, não era de fazer muita farra, estudioso, etc e tal. E esse menino vai numa festa com um amigo, e o amigo está dirigindo. E durante a festa o amigo bebe. E ele, muito preocupado, muito zeloso, inclusive numa época que nem era proibido beber e dirigir, ele convence o amigo que, quando terminou a festa, de passearem na praia, antes de dirigir, porque ele bebeu. E aí eles vão, e ele diz, não, vamos com o pé na água, porque a água fria vai recuperar você e eu. Só que ele não sabe nadar. E ele vai andando na beira, mas tem lugares que tem o que o povo chama de peral, não sei se o nome é esse, mas algumas, né, declivezinho. E ele cai num declive desse e se afoga. É de noite, é escuro, o amigo percebe a queda, mas não consegue ajudar. E só dias depois encontra o corpo do menino.
E aí essa mãe, diante desse sofrimento, ela desperta nela uma revolta que também não é incomum. Porque ela se pergunta, tanto tempo espírita, trabalhando, porque a gente acha que porque adotou uma religião, nada mais vai nos acontecer de mal. Seremos eternamente protegidos, né? E os outros, coitados, que não adotaram a religião, é que terão problema, mas nós não. Então ela fica meio indignada. E aí ela abandona a reunião mediúnica e não vai mais. Está lá chateada, sofrendo na questão dela, e está quase fazendo um ano, acho que faltava 1 mês ou 2 meses para fazer 1 ano da morte do filho. Quando alguém da reunião liga para ela, insiste, ela resolve ir nessa reunião. Só que nessa reunião acontece uma coisa interessante. Todos ali conhecem ela. Todos sabem da história da vida dela e da história da morte do filho dela. Todos sabem que ela está muito ferida, magoada, ressentida, né? Então, qualquer manifestação deste filho naquela reunião poderia gerar nela dúvida. Será que é meu filho mesmo? Será que não é porque fulana está querendo me convencer? E aí acontece o seguinte, nesse dia que ela vai, nessa reunião, a dirigente da reunião apresenta um homem dizendo o seguinte, olha, nosso companheiro trabalha na reunião de quarta-feira, mas o trabalho dele mudou o plantão dele, e apesar disso, de ter tantos anos sem trabalhar na quarta-feira de noite, ele vai ter que voltar a trabalhar, então ele vai ter que vir para essa reunião nossa, que era sexta-feira de tarde. Então é o nosso novo companheiro. Então um novo médium que não conhecia a história dela, não sabia quem era ela, não sabia que o filho dela tinha desencarnado, vai para a reunião mediúnica. Olha o que é um planejamento espiritual. E a gente não tem noção numa reunião mediúnica, num atendimento espiritual, inclusive esses que vocês vão passar agora, alguns de vocês, como a espiritualidade trabalha. E a delicadeza desse trabalho. Aí o que acontece? Começa a reunião, tem os atendimentos dos primeiros espíritos e de repente há um silêncio. E aí esse rapaz dá uma comunicação do filho dela. E começa chorando muito, dizendo a ela, minha mãe, como eu te amo, etc e tal, mas eu preciso que você me libere. E ela fica meio desconfiada. E liberar como? Você está sofrendo muito e sua angústia me atinge em cheio. E eu fico mais angustiado ainda. E ela disse, não, mas não é verdade. Aí esse rapaz vai fazer um trabalho mediúnico também raro, porque ele vai virar para ela e vai dizer, olha, no dia tal hora, você estava na casa de tio não sei quem, almoçando, e aí fulano falou sobre mim, você largou a mesa, foi para o quarto e passou a tarde e a noite inteira chorando. E aí ela toma um susto. Mais exatidão do que isso, né? Só podia ser o filho dela, fora que ele era o único que não a conhecia, nem sabia da história. Então ele vai estabelecendo essa conversa e mostrando a ela que sabe que ela está revoltada. E aí ela termina reconhecendo, fala da saudade dela, do sofrimento dela, e aí ela concorda em liberá-lo, em desistir não da presença do filho, mas de gerar angústias que atrapalham o filho dela. E aí é uma reunião maravilhosa, que termina, ela continua participando. Na outra semana, para surpresa dos médiuns, ganha um aviso de que a empresa do rapaz tinha cometido um erro, e ele voltou a folgar na quarta-feira, então voltou para a reunião de origem dele. Então, na verdade, ele só foi naquele dia para fazer aquele trabalho, porque qualquer outro médium seria, para as mentes mais exigentes, suspeitos, né? Será que ele não sabe a história, não está falando disso? Então, essa mulher conseguiu retornar às tarefas dela, conseguiu voltar ao trabalho espiritual dela, porque houve uma paciência enorme da espiritualidade, e porque houve um amor muito grande, não só dos espíritos que planejaram tudo isso, mas também o amor daquele filho, porque o amor deles era amor. Estava muito envolvido no apego dela, né? Porque apesar de entender que o espírito era imortal, nosso teste grande é quando a gente passa pela experiência. Porque é fácil dizer, o espírito é imortal, ninguém morre, mas quando a gente perde para este mundo material alguém que a gente ama, é a nossa prova, né? Será que eu internalizei minha fé? Será que é real para mim? E eu vou saber disso pelo nível de desespero que eu vou alimentar. Mas ela era uma trabalhadora, ela era uma pessoa que tinha fé,
Ela apenas foi envolvida pela emoção de tal forma e pelo apego também, pela necessidade da presença concreta daquele filho, que produziu equívocos na experiência dela, mas ela também foi merecedora. Mas foi todo um trabalho de muita paciência, de preparação, de organização, de colocar o médium certo na hora certa, né? De permitir que aquele espírito, além de falar, pudesse dar informações muito objetivas para que ela não tivesse dúvida. Então, quem prepara isso, se não for o amor e a paciência? Quem vai poder se incomodar com esse tipo de dor e de ajudar uma pessoa a retornar novamente ao seu eixo, se não for através da paciência e do amor? Então, é isso que Emmanuel tenta nos dizer. Ao nos aproximarmos do outro, cumprindo uma missão importante que todos nós adquirimos no momento em que desenvolvemos em nós uma fé, na medida em que desenvolvemos em nossa mente uma forma nova de ver a realidade. Quando a gente descobre que existe consolo e esperança para além das nossas confusões e dos nossos sofrimentos diários, quando a gente descobre que a nossa vida tem uma nova cor, tem um novo sentido, um novo propósito, porque a gente aprendeu alguma coisa sobre Deus, a gente é convocado necessariamente para ser o intérprete de Deus diante do outro. Então, quando a gente encontra pessoas em sofrimento, a gente vai precisar, não por obrigação, mas por instinto, por necessidade. A gente passou pela experiência e conseguiu ultrapassar. Então, a gente vai sentir a necessidade de ajudar o outro a fazer a mesma coisa. Então, a gente vai trabalhar essa interpretação da nossa experiência com o divino para que Deus possa se manifestar ao outro através de nós. A gente vai precisar fazer isso, a gente vai ser convocado para fazer isso, a gente vai desejar fazer isso, porque a gente vai desejar que o outro encontre a paz que a gente encontrou. Mas para fazer esse trabalho, a gente precisa entender que a paciência e o amor são os instrumentos mais importantes que a palavra, o evento mediúnico, o raciocínio, o dinheiro. Todas essas questões vão ter a sua importância, mas o mais importante é nós desafiarmos a nossa impaciência, construindo paciência e confiança no processo do outro, construindo e solidificando a nossa fé dentro de nós, sabendo que o outro vai chegar lá sim, porque ele é filho de Deus, porque Deus, quando nos criou para a perfeição, porque como nós conseguimos sair de um momento difícil, ele também pode sair. Isso vai fortalecer a nossa fé, desenvolver a nossa paciência. E vamos entender que precisamos nos conectar com o amor, com o nosso amor, que nós já conseguimos acessar dentro de nós, porque nosso amor está disponível dentro de nós. O amor dos espíritos superiores, que estão sempre ajudando a cada um de nós. Todos nós temos um anjo guardião, todos nós temos espíritos protetores. Então, nos vincularmos a esses espíritos para que eles aumentem a nossa capacidade de amar, para que a gente possa levar até o outro, de fato, uma interpretação correta da divindade, que não é aquela que acusa, não é aquela que pune, não é aquela que só decide por um caminho, não é aquela que diz que Deus é um só e entende que por isso o meu é certo, o seu é errado, mas é aquela divindade que é amor, que é esperança, que é paciência, que é compaixão, que está junto do ser humano, trabalhando pela sua alegria, pela sua felicidade sempre. E a gente precisa acreditar nisso de tal forma que a gente possa levar por outro também esse entendimento. E então a gente estará realmente interpretando a divindade justamente como ela é. Amor, abnegação, paciência. E estará ajudando o nosso irmão e a nós mesmos, porque vamos solidificar cada vez mais a nossa fé e vamos ampliar a nossa capacidade de amar. Então, que Jesus nos abençoe, que a gente possa sempre ter essa oportunidade de estar contactando com esse amor e com essa paciência dentro de nós, que é o instrumento, são os instrumentos que nos levam a Deus e que faz com que a gente possa levar também Deus em expressão de amor, caridade e paciência ao nosso próximo que tem necessidade. Boa noite. Obrigada.